É dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte, com o apoio carinhoso de sempre do Supermarket. Essa semana tá boa, hein? Essa semana tem a Semana Super Baby para cuidar dos pequenos e também a Super Semana da Limpeza para deixar a casa daquele jeito que a gente gosta. Qual é o samba da semana aí? O Fluminense empatou e o pouco segurou, ajudou o Mengão. Fogão garantiu a liberta, a vitória esperta dentro do Nilton. Vasco perdeu 5 e o desespero já chegou. Flamengo do Arrascaeta de novo brilhou. O campeonato já acabou. Lá, lá, cafezinho com Escobar. Lá, cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Em Campo Grande! Se fosse Botafogo, ele seria o atual campeão. O Botafogo venceu o Grêmio e dá-lhe fogo. Fogo, fogo. Pra Libertadores a vaga eu consegui. Eu aposto no Cadi. Já ouviu falar no Cadi? Já? Eu gostei, né? O que aconteceu de errado esse ano com o Botafogo, né? Aquele técnico chato pra caramba. É sempre a culpa minha. Eu gostava do outro. Ah, Arthur Jorge, rapaz, tem ginga. O Arthur Jorge, ela gostava mais do Arthur Jorge. Arthur Jorge. O Flu não vai baixar. Vamos ver o recorte das últimas 10 rodadas do Brasileirão. Olha quem está voando. Ancelotti, Bocão. Alegria do Bocão. Chupa, Bocão. Últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, gente, tem 34, então não adianta nada. Mas, e aí? E cadê? Não estavam querendo a cabeça do Ancelotti? Olha aqui, Zuzu. Olha aqui, Zuzu. Mesma quantidade de pontos. Empatadinho aqui. Fluminense e Botafogo são os 2 melhores times das últimas rodadas. É o Rio de Janeiro voando. E 4 treinadores estrangeiros, os 4 primeiros. verdade, quatro estrangeiros. E o Botafogo não perde a 7 jogos, né? Uma invencibilidade já bem duradoura, inclusive está se aproximando da invencibilidade da reta final do ano passado, de 2024. E num momento muito importante da temporada, um momento decisivo, muitas críticas, acho que a oscilação do Botafogo todo mundo sabe, a gente não precisa ficar aqui repetindo isso, mas mesmo assim, mesmo oscilando pra caramba, perdendo muito jogo, o Botafogo tá aí, gente. O Botafogo já tá garantido na Libertadores do ano que vem, pode ser uma vaga direta, ao que tudo indica, vai ser, se continuar do jeito que está. Então, assim, acho que é um momento, até mesmo para quem comanda o futebol do Botafogo, já começar a se questionar. Ano que vem, como é que vai ser? Vai manter o Ancelotinho? Vai trazer outro? Porque o planejamento desse ano, se tivesse sido feito de uma maneira diferente, eu acho que o Botafogo poderia ter tido um sucesso maior. Mesmo assim, o Botafogo já está na Libertadores e tem crescido nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, 7 jogos de invencibilidade para um time que vem oscilando bastante. É um número bem expressivo. Agora uma coisa. Vou falar. Desculpa, Nando. Isso aqui é um sinal que deu liga, porque são 10 rodadas o recorte, não são 4. Igual o Vasco venceu 4, o Maneirinho estava falando que ia ganhar a Libertadores. É um recorte um pouco maior. Sim. Sinal que deu liga e que tem que manter o Ancelotti para o ano que vem, para a alegria de Otávio? Eu acho que tem que manter sim, a não ser que você vá trazer um treinador do nível do pai dele. Um cara que está num naipe bem maior, numa prateleira diferente. Mas é interessante a gente lembrar aqui que o Botafogo está no seu 3º treinador no ano, uma série de lesões, uma instabilidade extracampo absurda, coisa que não aconteceu nem em 23, nem em 24. O David Ancelotti veio para o seu primeiro trabalho como treinador em um país totalmente diferente do que ele estava acostumado, aprendendo a falar, trocando o pneu com o carro andando, aprendendo a se comunicar com os seus jogadores. Cara, se você for olhar o trabalho do David Ancelotti e os resultados que vem acontecendo, é um trabalho muito bom dentro de todas as adversidades que o Botafogo encontrou durante o ano. E, moça, não tem essa porque ele é filho do Ancelotti, não sei se o Ancelotti dá escalação para ele ou não, enfim, isso não é problema meu. O que eu tenho que dizer aqui é que o resultado disso tudo que está acontecendo aqui é o trabalho dele. E, como você não é resultadista, mas o futebol brasileiro é resultadista. Em termos de resultados, o Ancelotti está muito, mas muito no lucro, dentro da forma como ele absorveu toda essa atmosfera do Botafogo. A gente sabe disso com relação o Botafogo é rico, não é mais tão rico quanto ano passado, jogadores importantíssimos saíram, os que chegaram não tiveram
o rendimento esperado. Por exemplo, os dois centroavantes são caras totalmente contestados hoje no Botafogo. O próprio Bocão falava aqui do Arthur e do Cris. E o menino Kadir foi quem acabou entrando em um jogo, decidindo a partida aí no próximo, entrou no titular. Já começou a sofrer a mesma pressão que os outros dois estavam sofrendo. Não é tão simples assim. Então o David Ancelotti, ele tem um papel importantíssimo nesse desempenho do Botafogo. Sim. Ó, o Bruno Andrade, da ESPN, a nossa produção acabou de apurar, trouxe a informação que o Arthur Jorge tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Não especificamente ao Botafogo, mas ao futebol brasileiro. Eu acho que o ciclo do Abel encerra agora. Sem clubismo, sem zoeira, sem flapress, que é difícil pra gente, né, Ana? Mas assim, se o Flamengo der 2 porradas no Palmeiras e eu acho que é o ciclo dele deu. Concordo. E aí tá tudo bem, porque é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, um dos maiores que já passou pelo Brasil. Gringo só perde pra mim pro Jorge Jesus, de time que eu vi jogar. Mas ele ganhou muito mais títulos porque ele ficou mais tempo. Ah, sua avaliação tá comprometida porque o time beleza, pode ser. Mas assim, Bigode, o Arthur Jorge, caso retorne para um Botafogo, não retorne para o Botafogo, se o Botafogo não quiser por algum motivo, né? Sim. O Palmeiras seria um bom lugar para ele. Para os outros times seria horrível, mas é um treinador que tem uma filosofia parecida com o Abel. Assim, ele tem o... É engraçado porque o Arthur foi, assim como alguns outros que chegam aqui, muita gente não conhecia, né? O Arthur Jorge. O contrato dele acaba em 27, mas... Questão de conversar. O Botafogo, a gente viu, a gente acompanhou de perto o problema, o imbróglio que ele teve com o John Textor para renovar. Então, esse negócio de contrato até 28, 29, 30, isso aí é questão de conversa. Se ele quiser sair, se tiver algum clube aqui interessado, eu acho que ele consegue se desvencilhar lá do mundo árabe. Agora, GV, a gente também precisa avaliar algumas outras coisas, né? Como é que ele foi nesse período que ele teve longe do Brasil? Será que, por exemplo, uma eventual volta ao Botafogo, ela seria bem aceita? Eu não sei se ele volta para o Botafogo com o John Textor no comando do futebol do clube, não. Até pela forma com que ele saiu. E são questões que precisam ser bem pensadas e organizadas antes de um possível contato. Agora, eu estou com o Fernandão. Eu acho que o David Ancelotti, pelo que ele fez esse ano, ele merecia ter uma sequência. Mas o cara que ganha Brasileiro, Libertadores, ele não tem passe livre para voltar a hora que ele quiser, não? Entre aspas, GV, sabe por quê? Eu já ouvi pessoas falando a mesma coisa do JJ. Quando esses caras voltam pro seu time, no time no qual ele foi campeão, multicampeão, eles voltam com uma responsabilidade muito grande. E eles sabem que você repetir a mesma coisa é muito difícil. Tu pode fazer até melhor, mas fazer igual é muito difícil. Ainda mais no tempo que eles tiveram. E a história é bem parecida dos dois. Eles chegaram meio que no meio da temporada e do meio pra frente ganharam tudo. E foram embora no fim desse ciclo, no fim do ano. Gente, é muito difícil isso se repetir. E dentro do que eu acredito, pelo que eu vejo de futebol, se for a primeira opção para esses caras voltar pros outros times, eu acho que eles não vêm. Acho que eles tentam a sorte em outro, cara, não dando, até para tirar um pouco da imagem, bola, do vínculo com aquele time específico, porque a responsabilidade é muito grande. Haja vista aqui, ó, a viúva Getúlio Vargas. Todas as noites ele sonha com o JJ, com as madeixas grisalhas caindo sobre os ombros. E corroborando com o que o Fernandão falou... Concorda comigo? Não, concordo. Ele lembra das madeixas grisalhas? Lembra, eu também lembro. Isso não é um malefício, não. Eu tô junto com o GV nessa. Sabe de quem que eu lembro das madeixas, né? Olha... Calma, Getúlio Vargas. Olha... Você falou, o Arthur Jorge fez um grande trabalho, mas eu concordo com o Fernandão, porque quando você volta, você pode até fazer um trabalho melhor. Mas assim, a gente também não pode esquecer que aquele time do Botafogo de 24, desde que chegou o Arthur Jorge, era uma máquina. Era uma máquina. Então, assim... Vamos com calma. O David está fazendo um trabalho razoável. Talvez pegando desde o início possa ser um pouco melhor. Se o planejamento for feito de uma maneira diferente, ele pode ter um pouco mais de sucesso. E só para agora dar razão ao Getúlio Vargas aqui sobre Jorge Jesus, ele ganhou agora lá o último jogo com o Al Nassr e ele conseguiu alcançar a maior sequência invicta com o Al Nassr no campeonato lá saudita. E na entrevista coletiva ele disse, o dia 23, hoje é um dia muito importante para mim, a gente conseguiu mais uma vitória, a gente chegou a esse número de jogos invictos, mas eu também não vou esquecer que dia 23, quando eu estava no Brasil, eu também fui campeão da Libertadores. Então assim, JJ, 30 anos, eternamente nos nossos corações. 40 anos. Não, eu vou completar do que o Flavinho falou. Dentro do que foi oferecido ao David, ele entregou muita coisa. Concordo. Isso é do ser humano. Entrega muito pouco
e quer muito. Tô mentindo, Flavinho? Cara, você tá certo. O que foi, cara? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.